Seja bem-vindo e seja bem-vinda neste nosso novo encontro, hoje aqui, para nossa alegria, Crislene Oliveira Fará, ou o nome artístico Cris Fará. A Cris foi minha aluna lá na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Sorocaba, na Uniso, né? E ela participou, dentre outras ações, né, durante o curso de letras, ela participou das atividades teatrais, principalmente em teoria da literatura e literaturas infantil e juvenil, e também depois ela foi integrante do grupo Catarsis, e principalmente as ações dentro de crônicas no teatro. Mas isso ela que vai contar depois dessas experiências. Mas também vou contar algumas coisas a mais, porque ela é professora, né? Além de professora, bailarina e atriz. Então, ela nasceu em Sorocaba e durante mais de 25 anos tem experiência de palco. Como? Vocês vão perceber daqui a pouco. Iniciou os estudos de balé clássico na Academia Isadora Duncan, né? Que é lá da Doris e da Denise. A Doris foi minha aluna e ela e a Denise, grandes amigas até hoje, acompanhamos as atividades do Isadora Duncan, e ela esteve lá dos 7 aos 14 anos de idade. Iniciou essas atividades teatrais no grupo Catarsis, da Uniso, nos anos de 1993 a 94. Depois disso, ela participou do grupo dramático alternativo do diretor Zé Henrique de Paula, que também foi nosso aluno lá no Getúlio Vargas, e lá que ele participou também dessas atividades teatrais em sala de aula e acabou participando do Festival de Teatro Getúlio Vargas. Primeiramente, primeiro ele participou com atividades com crônicas no teatro. Depois disso, montou Vestido de Noiva do Nelson Rodrigues e Esperando Godot do Brecht. E depois dessa fase que a Cris esteve com o Zé Henrique, de 1995 a 1997, apresentou Anticorpos nas cidades, né, com o Zé Henrique, né, apresentou Anticorpos na cidade de Sorocaba, Marília e São Paulo. Depois ela estudou interpretação no Grupo Tapa em São Paulo, 1997. Em 2011 retornou aos estudos de balé clássico e outras danças, principalmente no balé da ACM de Jardim São Paulo, onde permanece até hoje, participando ativamente como bailarina e também você como coreógrafa, né? E a professora dela, Thelma Iabico, que foi colega, né, também de aprendizado de balé, e no fim se tornou professora dela. Fizeram muitas apresentações e foram premiadas em vários festivais, por exemplo, de Paris Stars, em São Paulo, Som, Luz e Dança, Festival de Primavera de Pirassununga, e também em Joinville. Depois, com a coreografia que você estreou, qual era o nome da coreografia que você estreou? Como coreógrafa? Como coreógrafa. Como coreógrafa é Homebound. Isso, que foi no Festival de Dança em São Paulo. Pegou segundo lugar. Bom, além disso, né, ela tem uma série de outras coisas que ela participou e ela vai contar a respeito disso. Principalmente, também ela sempre cultivou yoga na vida dela, sempre. Depois, ela passou a uma série de atividades diferentes e logo ela vai estar se aposentando, vai montar uma academia ou um espaço de yoga e pelo jeito você será aluno da Cris, vai dar uma virada. Quem sabe? Depois
né? Nós vamos conversar com ela e depois tem mais uma novidade para vocês, ok? Bom, de começo agora eu quero que a Cris mesmo vá falando e eu vou dando umas entradas aí, conversando com ela. Então, Cris, você nasceu em Sorocaba mesmo? Nasci em Sorocaba. Como foi essa formação inicial escolar? Eu estudei na escola, era uma escola pública, mas era a escola pública da FEPASA, né? Da Ferroviária aqui em Sorocaba. Muitas famílias cresceram em volta da FEPASA, né? Porque muitos, os nossos avós, nossos pais trabalhavam na FEPASA. Então tínhamos o Matheus Mailaschi, que era a escola da FEPASA, mantida pela Ferroviária, e foi lá que eu estudei, não era uma escola paga. E assim, durante toda a formação, né, uma formação normal, regular, mas assim, a parte artística sempre esteve presente, de uma forma ou de outra. Eu acho que tudo começou mesmo no ensino fundamental. Que eu tenho um irmão mais velho, ele se chama Douglas. Ele sempre foi um aluno muito inquieto, um aluno muito ativo, muito participante. E sendo o irmão mais velho, né, eu meio que segui os passos dele. Então ele gostava muito de fazer encenações na escola, de montar peças de teatro. Então as professoras de português sempre nos mostravam os textos, né, os clássicos. E eu me lembro bem do meu irmão montando, junto com os colegas, o Alto da Compadecida na escola. E ele teve um trabalho imenso para fazer o cenário. Ele ia à casa da minha avó, montou todo o cenário, acho que era uma igreja, o cenário era uma igreja. Montou todo o cenário, ele e um amigo. E depois a minha avó residia em Santa Rosália. E a escola fica ali, embaixo do viaduto Jânio Quadros. E depois ele teve que levar o cenário, todo feito de papelão, ele levou pela rua, ele e mais um amigo só, tiveram que transportar o cenário que eles fizeram para o dia da apresentação, pela rua. Então, eu lembro muito assim, do esforço dele, do interesse dele, do grupo. Então, eu participava assim, assistindo essas coisas que meu irmão fazia. Não foi a única peça que ele montou, fazia umas peças assim que ele inventava, que ele tirava da cabeça, muito engraçadas, e eu também gostava de participar. Então a gente sempre esteve envolvido, né? As professoras sempre pediam que a gente declamasse poemas, que a gente apresentasse na festinha da escola, uma dancinha que era ensaiada. Então tudo começou ali, e sempre observando meu irmão, que era bem dado tinha muita criatividade, era bem dado essa parte artística. Interessante que hoje ele é engenheiro, né? A profissão, ele sempre disse que ele ia ser engenheiro, ele gostava de construir coisas, e realmente, ele é engenheiro até hoje, atuante, e ele continuou com o mesmo espírito assim, criativo. Isso foi no ensino fundamental. Aí já no ensino médio, eu fui fazer magistério. E como a gente fazia magistério, às vezes a gente tinha que produzir, preparar alguma peça, alguma apresentação para as crianças da escola, no Colégio Santa Escolástica. E me lembro bem, no segundo ano do magistério, nós tivemos que montar a peça Pluft, o Fantasminha. E foi muito divertido, porque nós tínhamos uma classe pequena, mas todos participaram. Então, uma parte das meninas ficava fazendo o cenário, a outra parte ia atuar, a outra parte cuidava das crianças enquanto estavam assistindo. Então, nós dividimos as tarefas. E foi quando fizemos teste para ver quem ia fazer qual personagem, né? Então, tinha a nossa colega Isabelle muito engraçada, sempre muito divertida, sempre tirava sorrisos assim a todo momento, ninguém podia ficar triste perto dela. Então ela foi o Fantasminha. E aí fizemos testes para ver quem seria a Maribel, né, que é a principal, o coadjuvante ali junto com o Fantasminha, e eu fui a Maribel.
E foi muito engraçado que eu tive que usar uma peruca loira, feita com um material plástico, não sei se é ráfia, mas fizemos uma peruca, ficou enorme, uma peruca gigante, assim, umas tranças loiras, compridas, porque eu sempre tive o cabelo escuro, né? Agora não mais, já sou grisalha, mas o meu cabelo sempre foi preto, muito escuro. Então, como é que eu ia ser Maribel, a menina dos cabelos cor de mel? Fizemos uma trança e foi muito engraçado. Então, todo o trabalho de ensaio, de leitura do texto, de preparação do cenário, as preparações da produção, né, antes da apresentação, tudo isso envolveu muito o pessoal e ficou marcado para o resto da vida. Então, foi essa uma das aventuras, né? Também tivemos que apresentar poemas, apresentamos o Navio Negreiro, também no magistério, daí já, né, para a professora de Educação Física, junto com a professora de Português. Verdade, as duas. Foi muito interessante também, um trabalho assim em conjunto, né, de expressão corporal, que a professora de Educação Física fez, junto com a professora de Português. Então tinha o texto, né, o estudo do texto, o trabalho com o texto, e toda a parte da expressão, e também o cenário, a preparação, a produção que nós fizemos. O Navio Negreiro também foi uma grande apresentação que a gente fez lá no colégio, no Santa Escolástica. E assim foi durante o ensino médio. E durante todo esse período eu já fazia o balé, né, na Isadora Duncan. Estive fazendo até mais ou menos 14, 15 anos. Sempre gostei muito, sempre tive o contato com o palco, porque a gente tinha as apresentações todo ano, muitas delas no Teatro Municipal. E eu gostava muito da emoção que a gente tem quando a gente está nos bastidores. Eu gosto muito de assistir peças, assistir espetáculos de dança, mas estar participando, estar nos bastidores é uma outra emoção. Aí você fica querendo assistir da coxia, dar uma espiadinha, não é a mesma coisa, lógico, do que o público sentado, né, assistindo. Mas é uma outra emoção completamente nova. Sentir que faz parte de algo, da construção de algo que foi tirado do papel, que só existia no papel, por exemplo, uma peça de teatro, que só existia no papel. E de repente você transforma o texto em movimento, você transforma o texto em luz, em ação, em cores. E a dança, né? A dança é uma expressão maravilhosa. Eu acho assim que a arte sempre fez parte da minha vida e tem que continuar fazendo. Porque sem a arte parece que não tem graça, parece que falta um temperinho, falta uma corzinha. Então eu continuei fazendo balé, né? Depois nessa fase de vestibulares, de estudar para vestibular, aí eu deixei, né, o balé um pouco de lado e fui estudar, fui prestar os vestibulares, decidi que carreira eu ia seguir, etc, etc, etc. Parei um pouco com o balé, mas continuei com a atividade física em geral, porque uma coisa que eu tenho que mencionar é essa, que não é somente a arte, mas a atividade física salvou a minha vida, eu costumo dizer isso. Eu era uma criança assim, muito magra, muito pálida, muito doente, ficava doente com muita frequência, tinha inflamações de garganta terríveis, tomava injeção, assim, era terrível. E bronquite, sempre tive bronquite, então os invernos não eram bons para mim. Mas quando eu passei a praticar atividade física regularmente, a minha vida mudou. Porque aí eu passei a ter mais saúde realmente, e a ter mais disposição, mais saúde, e conseguindo juntar tudo isso com a arte, com a expressão artística, foi fantástico. Então acho assim que a atividade física e a arte não podiam faltar na minha vida, senão não seria a mesma coisa, realmente. São pontos de mudança de padrão.
esses 2 pontos. Aí eu prestei o vestibular para tradução e interpretação, só tinha em São Paulo, não tinha aqui em Sorocaba. Fui para São Paulo estudar, não consegui ficar morando lá, aí eu passei a viajar todos os dias para fazer, né, o primeiro ano da faculdade. Foi ficando mais difícil e aí eu realmente fiquei muito cansada fisicamente e transferi a faculdade de lá para cá. E aqui em Sorocaba nós só tínhamos o curso de letras, então transferi para o curso de letras. E foi aí que eu redescobri a arte, mais uma vez, porque durante as aulas, né, as aulas de literatura, todas as literaturas que a gente estudava, a gente sempre tinha os momentos de fazer os saraus ou apresentações de final de período, tanto em português quanto em literatura inglesa. E foi assim que eu fui redescobrindo o meu contato, fui retomando o meu contato com o teatro, no caso. Mas o meu primeiro contato oficial com o teatro, com o estudo do teatro, além da literatura, né, foi no grupo Catarsis, da Uniso. Foi, acho que já no 2º ano da universidade, eu já tinha voltado de São Paulo, e acho que o professor Roberto Samuel deve ter chamado, né, feito a divulgação sobre o grupo, os horários de encontro do grupo, como funcionava, e ele ia fazer a divulgação e chamando, né, todos os alunos que participavam também na universidade, além dos alunos do colégio. Foi quando eu fui, penso eu que fui em um determinado momento, fui fazer alguma espécie de teste ou fui fazer uma aula experimental e fui e fiquei. Fiquei lá algum tempo, né, trabalhando. O professor Roberto Samuel, grande mestre, muita grande satisfação de estar aqui hoje, dele ter lembrado de mim, de ter me chamado, porque realmente foi uma parte muito importante da minha história. É uma pessoa muito querida, muito importante para mim, e estou muito satisfeita de poder estar aqui contando essa história, né? Contando a importância que tudo isso teve para mim. No Catarsis, eu realmente foi outro ponto de mudança de padrão, foi outro ponto porque eu voltei de São Paulo com algumas dificuldades, um pouco deprimida. Eu estava com alguns problemas de depressão na época, com um problema de relacionamento pessoal, e estava sendo uma época muito triste, muito para baixo para mim. E voltar a fazer parte do grupo de teatro, das apresentações, também foi um salvador aí, salvou a minha vida, porque eu me vi fazendo parte de um grupo, que até então eu nunca tinha feito parte de grupo, né? Os adolescentes que gostam de fazer parte eu sou parte de um grupo. Eu nunca tinha tido essa sensação de fazer parte de um grupo. E foi no Catarsis que eu tive pela primeira vez, até mais do que no balé. No balé eu era criança, era mais nova, não tinha essa percepção. Mas realmente salvou minha vida novamente, porque eu me engajei naquilo e aquilo permitia que eu me conhecesse melhor, que eu conhecesse melhor as minhas emoções, que eu pudesse trabalhar melhor as minhas próprias emoções e pudesse, por que não, dar vida a outros personagens, a dar voz para outros personagens. Nós trabalhamos no Catarsis com crônicas no teatro. Então a gente trabalhava muito com os textos do Luiz Fernando Veríssimo, e são textos fantásticos, textos curtos, mas textos salpicados assim de muito humor. Nossa, foi um trabalho fantástico. Fizemos um trabalho muito bom, baseado praticamente na expressão facial, e isso ajuda demais, até no trabalho posterior como professora, né, depois que eu me formei, ajudou demais, porque
permite que você conheça melhor os textos, que você saiba ler melhor, que você leia mais, que você saiba falar, que você saiba a diferença entre ler para você e ler para o outro, ou declamar, ou atuar, ou encenar. Então, foram assim ferramentas que a gente conseguia ir juntando para depois desenvolver o trabalho de cada um, né? Porque tínhamos colegas que estavam no curso de administração, colegas do curso de letras, tínhamos colegas do colégio, do Aguirre, que ainda estavam no ensino médio. E a interação com o grupo, a interação humana foi de extrema importância para mim naquele momento. Foi o momento que eu fui apresentada ao yoga. E foi o professor Roberto Samuel que me apresentou ao yoga. Porque durante nossos exercícios teatrais, né? Durante aquecimento de voz ou preparação corporal, nós fazíamos ali nosso momento de meditação, momento de respiração, um momento de parada. Então, foi ali que eu comecei meu namoro com o yoga, né, Roberto? E agora vai virar minha professora de yoga. E ela virou também, ela falou do Colégio João Aguirre e depois ela acabou dando aula para o meu filho também no Colégio João Aguirre. Olha só. Essas viradas de vida maravilhosas que vai acontecendo, né? Mas eu lembro de vocês também fazerem uma apresentação no pátio. Tinha um pátio ali dos Arcos, perto da sala dos professores, que é um jardim interno do campus Trujillo, né? Onde funciona o Colégio Dom. Então, conta para mim dessa experiência, como que foi que surgiu, em qual disciplina e com quem você participou, aquilo que você lembrar. Fizemos a apresentação, era como se fosse a apresentação final de curso, final de período, de literatura infanto-juvenil, que era o professor Roberto Samuel, que nos cara dava, chato, né? Cara. Cara chato esse, né? Não para de aparecer. Ele que nos ministrava essa disciplina, e nós combinamos a classe toda, era uma classe grande, acho que tinha mais de 30 alunos, não? Tinha mais de 50. Maioria mulheres, né? Não me lembro desta época ter tido algum colega. Nós tivemos alguns colegas, mas eles faziam somente umas matérias junto. Nós juntamos... Era no período da manhã. Período da manhã, nós juntamos a classe toda. Boa. Nós dividimos as fábulas infantis, e fomos fazer a encenação das fábulas no jardim, que era um local adequado, né? Que tinha ali uma árvore no meio, tinha uns bancos. Então nós fizemos ali a fábula da cigarra e da formiga, dos ratinhos. Qual era dos ratinhos? Eu lembro de eu estar vestida de ratinho. Eu lembro que você estava vestida de ratinho. Não, mas foi assim, a turma toda se envolveu. Aquelas que não gostavam, né, eram mais tímidas, não gostavam de atuar, de contracenar, elas ajudaram no figurino, ajudaram a colocar uma ou outra coisa assim de cenário. Olha, foi fantástico. Nós transformamos as fábulas ali, fizemos ao vivo e a cores. Olha lá. Viu? Falei que eu tinha me vestido de ratinho, mas eu não... Vestido de ratinho. Somos eu Você e a Paula de Lima, as duas ratinhas. Olha isso, olha. Olha lá, criançada tudo em volta, lá na praça central ali da... Muito legal. Fizemos, olha, tinha gente de chapéu. Porque ela de longe, só para dar uma geral, percebeu. Muito legal. E os aluninhos do colégio assistiram, né? Foi muito bom. Olha, que saudade. Olha. Essas fábulas. E foi uma apresentação realmente muito gostosa, né? Porque as crianças se divertiram, porque esse momento das fotos ainda não estão todas as crianças aqui, porque está de um lado só, né? E tem o outro lado, todo o entorno. Do, todo o entorno aí todos eram
muito agradável ali do o jardim. jardim. Eu não vou me lembrar qual é a fábula, mas olha só. Até colegas, assim, estou vendo aqui algumas colegas que não, que eram mais tímidas, mais quietinhas, eu estou vendo elas aqui, olha, caracterizadas e atuando. Nossa, que legal, não? Puxa, foi muito divertido. uma saudade, era um grupo muito bom. A gente... E você lá no... Qual a experiência que você sente que foi legal lá dentro do Catarsis, com crônicas? Tem alguma situação que você lembra que foi marcante? Lembro da própria apresentação mesmo, que nós fazíamos um trabalho, como era só expressão facial, então tinha um trecho do texto que eu fazia com o Celso, acho que era o Celso, ou o Ivan. Agora já não me lembro mais se foi com os dois em ocasiões diferentes. Que nós fazíamos uma das crônicas do Luiz Fernando Veríssimo, e ela era bem curtinha. E em determinado momento, nós acelerávamos a fala e falávamos assim, corrido, muito corrido. E era muito engraçado, porque assim, mal dava para entender o que a gente estava falando, né? Que a gente tinha que falar muito rápido. Mas o efeito que aquilo provocou, e o efeito provocado no público também, foi muito marcante. E foi muito interessante que vocês escreveram uma crônica daí também, né? A última crônica vocês escreveram em conjunto e apresentaram. Chama-se Crônica Propositária, uma coisa assim, que foi a última que vocês... Nova Crônica Propacitária, que é o programa, né, que vocês... Ai, que legal. E essa última vocês mesmos propuseram e criaram, que era bem divertida também, porque era bastante coisa que vocês falavam ao mesmo tempo. Acho que era das propagandas. E aí você de continuou, TV, né? Você continuou mesmo depois que terminou a minha ação, né? Porque eu fiquei durante 5 anos, você continuou quando você participou dessa aqui, ó. Isso. Viagem Feliz, que já era com o Gil também. Roberto Gil, exatamente. Roberto Gil ficou depois, né? Fizemos um carrinho, colocamos um carrinho, o cenário era um carro. E o tema era a viagem de uma família. Isso. Muito engraçado. E nós fazíamos, toda a encenação acontecia dentro do carro. Certo. É muito legal, os diálogos, né, da família fazendo essa viagem. Muito interessante também. Bem legal também. Aí você também tem o momento que você se apresenta com o Zé Henrique de Paula. Sim, depois, né, Depois que você saiu do Catarsis... Saí do Catarsis, eu já tinha me formado, né, então saí do Catarsis e fui fazer um teste, a convite da Fernanda Maia. Fernanda Maia, que era professora de inglês. Isso. Tinha ajudado a montar os saltimbancos no Catarsis, e depois ela foi trabalhar com o Zé Henrique de Paula. Sim, já trabalhava há algum tempo, já tinha feito algumas montagens com o Zé Henrique. E aí eu fui fazer um teste, porque o Zé Henrique ia montar a peça Anticorpos. Fiz o teste, passei, fui admitida, foi muito interessante. Ficamos bastante tempo trabalhando com essa peça, chegamos a apresentar em Marília, apresentamos em São Paulo também, ficamos uma temporada no Teatro da Penha, em São Paulo. Certo. Escolas, né, iam assistir a gente também. Foi muito interessante. Tivemos o trabalho corporal, de expressão corporal muito legal, que foi feito pela Mônica Grando. Certo. Ela que fez o trabalho com a gente, ela nos preparou, né, porque durante a peça Anticorpos, os personagens eles caem da história, de dentro da história para fora da história. Como se tivessem saltos no tempo, né? Saltos fora da história. É bem interessante. E para a gente não se machucar, então a Mônica, formada em dança pela Unicamp, ela foi fazer esse trabalho de quedas e rolamentos com a gente. Então eu me lembro que foi uma época que eu vivia roxa, muito roxa,
Mas era emocionante, me entusiasmava muito, porque também unia a parte física, a parte da expressão corporal, que eu tinha deixado o balé, mas não tinha deixado no teatro, que era possível. Inclusive tinha uma cena no Anticorpos que eu dançava. Sim. Uma breve coreografia ali. Entendi. E fiquei um tempo, né, no GDA, junto com o Zé Grupo Henrique. de arte, como que é? Grupo Dramático Alternativo. Dramático Alternativo. Depois desse período, a peça terminou a temporada e o Zé Henrique continuou com os trabalhos, eu não permaneci no grupo, né? Na época, foi uma época que minha mãe estava muito doente, né? E aí eu me afastei um pouco de tudo que eu fazia para ficar mais em casa, cuidando da minha mãe, porque realmente foram os últimos meses de vida dela. Então foi importante para mim fazer esse intervalo, né? Sim, eu lembro disso, eu trabalhava com ela no Colégio Dom. Isso, foi professora lá. E a minha mãe também adorava aprontar. Adorava uma festa, adorava uma bagunça, adorava se caracterizar para as festas. Eu lembro tão bem dela vestida de caipira para a festa junina do colégio. Sim, sim. Ela ia, fazia pintinha no rosto e tudo. A criançada amava. Amava. Passou um pouco disso para você, né? Passou. E você, pelo jeito, deve ter passado um pouco disso para mais alguém, né? Com certeza. Né? Acredito, porque ela tem uma filha, né? Que é bailarina, e tem um filho também que, nossa, é totalmente envolvido com a arte, né? Então, bom, e daí você, depois disso, fez o Grupo Tapa? Sim, cheguei a fazer, ainda estávamos, acho, em temporada lá em São Paulo, e eu já tinha iniciado, eu quis fazer, né, um curso mais profissionalizante, e fui fazer o curso de teatro do Tapa. Uma vez por semana eu ia para São Paulo. Eu trabalhava, dava aula normalmente e deixava um dia livre para poder ir para São Paulo. Foi muito bom também, foi muito interessante, mas acabei fazendo só 6 meses porque houve essa situação de eu me afastar. E você ficou a vida inteira, até hoje está dançando, né? Continua dançando. O teatro, eu fiquei um tempo, né? Cuidando da família mesmo, né? Que logo em seguida, algum tempo depois, eu fui mãe. E daí eu fui mãe de novo. Aí eu me casei, aí todas as coisas da vida, né? Que a gente precisa organizar e ajeitar. Continuei, né? Trabalhando como professora, lógico. Mas eu fui retornar para o mundo artístico quando minha filha quis fazer uma aula de dança. Sim. Ela pediu para fazer sapateado. Ela não queria fazer balé. Ela já tinha feito na escola a ginástica rítmica que oferecia, né, na escola. Ela gostava bastante. E aí ela se interessou pelo sapateado. Quando eu fui matriculá-la no sapateado, eu falei, puxa, agora é uma chance de eu, quem sabe, enquanto ela faz o sapateado, eu também vou fazer uma aula de dança. E a única modalidade que existia na CM Jardim São Paulo era o balé clássico. Então foi quando eu voltei, me matriculei. A minha filha continuou fazendo sapateado há algum tempo, depois ela iniciou o balé. E eu estou de volta desde 2011. Sim. Voltei ao balé e voltei a reaprender tudo. Voltei, né, a reavivei esta paixão pela dança. E é fantástico. Não posso. Enquanto Deus me permitir dançar, eu pretendo dançar. Muito bom. E olha, com certeza ela vai montar um espaço para nós. E tem um rapaz que está aqui ao lado, vai sentar ao lado da mãe dele agora, né? Olha só quem está aqui conosco. Seja bem-vindo, Vinícius. Tá bom aqui? Tá, tranquilo. Vou ficar aqui. Tá ótimo, pode ficar aí. Olha lá. Vinícius, seja bem-vindo. Muito obrigado, mestre, grande mestre. Não meu mestre, mas... Um prazer enorme. Mestre de vários de nós. Prazer enorme. Que aparentemente o Vinícius todo mundo, né?
Vinícius Sgroy, mas na verdade conhecido como Vini Sgroy. Tá? Precisamente. Então, Vinícius é o filho dessa criatura que está ao lado. É o meu bebê. É o bebê. E Nem dá pra essa acreditar. moça, então, a moça é a mãe desse rapaz e o rapaz é filho dessa moça. E os dois têm uma alma em comum, né? Porque o Vinícius, ele é produtor audiovisual formado pela FAAP, fez pós-graduação em cultural no SENAC e é pós-graduando nesse momento em processo de criação pela PUC. Sim. Ele trabalha com vídeos, com marketing, também é personal e trabalha com produção cultural. Faz edições, né? O produtor também é editor, e ele é especializado em leis, como o caso da Link, do PROAC, Lei Rouanet, Paulo Gustavo. Então ele conhece e dá orientação a respeito desse assunto. E ele é também artista, escreve, é poeta, bailarino e também participa eventualmente de teatro. Já tem várias experiências nesse sentido. Então agora eu quero que você conte um pouco, baseando-se naquilo que sua mãe contou, essa criatura que está ao seu lado, que te ama tanto. Então agora você conte um pouquinho agora da sua experiência. Tá bom. É complicado pensar nisso para mim, porque eu ainda tenho 19 anos na minha cabeça. Por mais que, nossa, sou muito velho com os meus 24, mas não parece que eu tive tanto tempo de fazer tanta coisa que nem você falou agora. Então, para mim, eu ainda sinto que tem muita coisa que eu não experimentei. Essa é a sensação que me descreve mais nesse momento, sabe? Sim. Então, pensar e ouvir partes dessa história dela que eu não sabia, né? Por exemplo, do Tapas, o curso que você fez, o curso que você fez, eu não sabia. Não sabia dessa história. Mas nem eu. Então, tem algumas coisas aí que a gente vai aprendendo e você fala, nossa, minha mãe morou numa república. Eu não sabia que a minha mãe tinha morado numa república. Morou em São Paulo. Exato. Então, é engraçado, a gente estava conversando um pouco mais cedo sobre como a minha trajetória, de certa forma, mimica a trajetória dela, em alguns sentidos. Tanto na questão de academia, né, do que a gente faz, se estuda, porque eu estou entrando na semiótica hoje em dia, e ela veio da semiótica, mas também a questão da arte, né? O teatro, para mim, sempre foi muito importante, a interpretação, a desenvoltura, de você saber se comunicar, mas não só comunicação pela comunicação, você saber tocar a alma da outra pessoa. Isso, para mim, sempre foi essencial, e se eu não soubesse fazer isso, eu não viveria. Então, se ela não soubesse fazer isso, eu não saberia fazer isso. Então, em vários aspectos, se ela não vivesse, eu não viveria também. Eu acho que grande parte da minha poesia hoje, não necessariamente só poesia, né, mas da poética que eu vivo hoje, veio dessa criatura aqui do meu lado, e me traz uma grande satisfação em saber a história dela, os sacrifícios dela, saber que não foi fácil esse caminho e o tanto que ela já fez, mas mais satisfação ainda eu acho é saber que no final do dia assim, ela continua sendo uma artista, e eu gosto de artista, né? Eu trabalho com artista, eu sou artista, eu me misturo com essa gente. Essa gente de teatro. Então, né? É engraçado como as nossas... E você está na dança onde? Eu tô junto com ela. A gente junto faz dança dela mesmo na ACM. Na ACM, certo. Exato. Eu entrei em 2018. E você lembra na sua infância quando que foi o primeiro momento que você tomou contato com qualquer questão dessa, da artística, né? Cara, eu lembro dois momentos assim que foram bem específicos. Que foi uma apresentação que eu não lembro do que, mas era do folclore brasileiro. Eu estava no pré-2, algo assim. Tinha acabado de entrar no Salesiano
e teve uma apresentação do Bumba Meu Boi. Bumba Meu Boi. Sim. E eu lembro de olhar, porque eles fizeram, acho que com papel machê, não sei qual que era a estrutura que eles fizeram, mas eles fizeram uma máscara do Bumba Meu Boi. Então ficou parecendo uma celebração do Ano Novo Chinês, é assim que eu me lembro, sabe, do dragão. Então eu lembro do Bumba Meu Boi andando entre a gente no pórtico lá do Salesiano. E a segunda coisa que eu lembro foi declamar em um dos saraus que as nossas professoras faziam na época, declamar Cecília Meirelles. Cecília Meirelles. Quantos anos tinha? Eu tinha 6. 6, 7. E você teve que decorar o texto? Decorei o texto. Ah, da Cecília, então, infantil daí, né? Infantil. Lembra o nome do texto? Era Bolha ou Bolhas, eu não me recordo qual dos dois. Okay. Mas eu lembro até que eu levei uma bolinha de sabão, mas alguém pegou. E eu fiquei muito triste que eu não consegui usar, porque eu ia começar o negócio abrindo, soprando uma bolha, mas não deu certo. Sim. Então foi... Mas aquilo me marcou, assim, aquele dia eu lembro vividamente do auditório, como ele estava, como meus pais estavam, de ir entre as cadeiras e subir lá e olhar aquele pessoal olhando para mim. E foi a primeira vez que eu subi no palco. E depois disso? Ah, foi a primeira vez que eu acho que foi a primeira vez. E a próxima atividade que você lembre? Eu acho que eu demorei um pouco para subir no palco de novo. Ah, é? Demorou um pouco. Não, minto. Eu apresentei alguns anos depois esse mesmo poema, só que eu estava no Fundamental 1. Sei. Então eu estava um pouco mais velho, foi um pouco mais difícil, porque as crianças estavam um pouco mais chatas, e foi para outros alunos, sei. Não foi para pais. Entendi. Então não teve o reconhecimento, sabe, que você teria com os pais. Mas depois disso eu lembro de fazer alguma outra apresentação em festa junina, esse tipo de coisa que é clássico. Sim. Mas ali perto de 2016 eu comecei a fazer parte do balé, só que não dançando. Eu tinha medo de entrar no balé por N motivos societais aí. Tinha medo de ser julgado, então eu demorei para entrar. Sim. Mas aí eu comecei a atuar, né, entre as cenas que a gente precisava para contar as histórias, e comecei dali, uns 2, 3 anos depois, eu comecei a dançar propriamente dito. Que bom. Que foi no mesmo ano que eu fiz uma apresentação minha no Salesiano. Eu e alguns outros colegas, mas principalmente o homem que é meu sócio hoje em dia, né, da minha empresa, e a gente fez um projeto cultural dentro do Salesiano, chamava Libertarte, e a gente montou diversas atividades que a gente fez, diversas ações culturais que a gente fez dentro do próprio colégio, que culminaram em ensaios e uma exibição de talento, essencialmente, onde a gente juntou várias pessoas de várias turmas e apresentamos isso. A gente arrecadou 100 litros de leite para a obra social do colégio também, e desde então eu tô caçando esse sentimento de novo, sabe, de estar lá, não só em cima do palco, mas atrás. Em verdade, você tinha quantos anos então, quando você começou a apresentar balé aí, quando você estava no 15. 15. Qual a empresa que você tem? Hoje eu sou MEI, mas a ideia é expandir e deixar isso mais expandido. Exato. Para fazer uma empresa cultural focada em audiovisual, mas não só em audiovisual, fazer outras ações culturais, assim, projetos, que vai ter o mesmo nome, Libertarte. Ah, é Libertarte. Exato. Entendi. Muito bom. E no ensino médio, o que você fez nesse sentido? Teve alguma atividade? Você lembra? Na verdade, no ensino médio foram esses 3, né? Eu entrei no balé e fiz o Libertarte. Você já estava no ensino médio, então? Eu estava no ensino médio, e o motivo do Libertarte foi justamente esse, porque não tinha nada na escola que a gente podia fazer artístico. E eu estava muito deprimido, estava começando a ficar muito mal e eu não entendia por quê. Porque eu estava estudando para vestibular e minha vida toda tem que estar resolvida com 17 anos de idade, e eu não sabia o que fazer. Encontrei algumas pessoas que estavam sentindo a mesma coisa e a gente falou, cara, a gente precisa de arte.
a gente conversou com algumas professoras que eram mais inclinadas à área artística e eles deram um pouco do suporte, né? Não todo, mas deram um pouco do suporte para a gente conseguir desenvolver esse projeto e trazer um pouco da arte para a escola, né? Para o ensino médio, que é um lugar que a gente sabe, como você passou por isso também, a gente acaba esquecendo ou deixando de lado ou sendo obrigado a deixar de lado uma parte tão essencial para a nossa vida. Então, a gente estava querendo trazer isso de volta, porque e as pessoas que vivem de arte? Por exemplo, eu fui para a área artística, mas eu demorei 3 anos para entrar na faculdade, porque eu não sabia o que eu queria fazer. Como que a escola me deu esse amparo? Ou seja, não me deu esse amparo. Eu tinha que ou ser engenheiro, ou eu tinha que ir fazer medicina, ou eu tinha que fazer direito para ser um advogado, entendeu? Para depois ser um juiz, para depois ser... Isso para mim não fazia mais sentido. Então, eu achei não só necessário, mas de bom tom, e criei uma coisa que extrapolou a minha pessoa. E eu acho que até vivendo um pouco da experiência dela por osmose, ouvindo essas histórias, para mim isso fica cada vez mais forte, essa sensação de dever artístico, sabe? Não é só uma coisa... a cultura e a arte não podem ser só algo que você faz porque é legal ou porque é entretenimento. Tem que ser algo que é feito com intenção, tem que ser algo que é feito com motivação, tem que ter não só a base teórica, mas aquele je ne sais quoi, o tempero que você coloca em cima. E se não tiver isso, por que você está fazendo? E a gente não recebe esse apoio, né, muitas vezes. Então, esse foi o meu histórico. Eu acho assim, ouvindo ele, né, a arte, ela permite que a gente tome contato com as próprias emoções e leve outras emoções para os outros, para o público. É a parte mais humana que a gente tem, porque de resto, né, sobreviver, todos nós vamos dar um jeito de sobreviver. Sobreviver é sobreviver. Então, trabalhar para comprar comida, ter conforto, faz parte. Mas o que nos torna mais humanos é essa capacidade de extrapolar a gente, né? Extrapolar e compreender melhor o outro, compreender melhor a si mesmo, compreender melhor o outro. E a arte permite isso. Uhum. A arte permite essa reflexão. O ser humano não é humano se não tiver arte. Como eu digo, falta o tempero, falta cor, falta graça, falta leveza. E nas expressões artísticas que a gente acha isso, né? Se não fosse a arte para nos humanizar, eu acho que seríamos todos meio robóticos aí, ou meio automáticos, né? É o que nos tira da caixinha, põe para fora da caixinha. A gente precisa da caixinha, né? Que afinal de contas esse é um corpo que precisa ser alimentado, que precisa uma mente que precisa ser instruída, etc. Mas não existe só a caixinha. Abrindo a caixinha tem tanta coisa, né? Mas quando você para pensar que não é só no produto final da arte, não é só no vídeo, não é só na pintura, não. É no processo. Eu acho que você falou uma coisa que eu acho que o processo é mais importante do que o produto final. É aquela sensação que eu disse que, puxa, eu fazia parte de um grupo. Nossa, como eu gostava no colégio da preparação para as apresentações, que bagunça a gente fazia, o convívio com as colegas, e brigava com uma aqui, discutia por conta do figurino, não, você fez errado, você esqueceu a fala. Isso que nos torna, que nos humaniza, né? O processo que nos faz crescer. Sim. Que nos manda além. Pensando nisso, conta para mim do sarau. Sarau que você participou, como aconteceu e o que trouxe para você nesse contexto dessa sua fala aí mesmo? Como processo, como realização final, o sarau.
os saraus que a gente participava, a maioria na faculdade, né? É exatamente isso, é como se fosse um fechamento, né? A gente fazia para fechar os períodos ou fechar o ano. A gente fazia para levar um pouco daquele texto, daquela arte, daquela obra, daquele autor para os outros que estavam ouvindo, né? A gente fazia, não era só a Crislaine ali sozinha lendo um texto, era a Crislaine interpretando aquele texto e dando vida a ele de uma outra forma que talvez o Vinícius fizesse completamente diferente. Para minha vida, eu acho que ajudou imensamente, porque me tornou mais humana, me deixou mais feliz, me deixou mais engajada em propósitos, engajada com as outras pessoas, com os outros seres humanos. Para minha vida profissional foi excelente, porque enquanto professora, todas essas ferramentas que eu obtive no teatro são fantásticas para a sala de aula. E inclusive você pode reutilizá-las e utilizá-las com os alunos. Me fez crescer, né? Todas essas ferramentas, todo esse aprendizado. O desafio de você memorizar um texto e declamar. Você não está lendo para você está lendo para alguém, você está declamando para alguém. Esse faz com que você supere os seus próprios limites e que você cresça. Muito bem. Bom, agora para finalizar, queria que você primeiramente falasse alguma coisa que você acha que você não falou e gostaria de falar. O que seria? Falei tanto? Ou então você quer que eu diga? Bom, então vamos fazer Vinícius. Vinícius, uma coisa que você não falou e gostaria de falar. Eu, ultimamente, tenho me tornado cada vez mais político. Tanto pela minha idade, quanto pela vida, né? Pelas coisas que a gente está vivendo e observando no mundo, no país, enfim. Ano passado eu tive uma oportunidade muito boa, dada pelo governo, inclusive, para eu participar de um congresso, primeiro congresso de processo de criação lá em Portugal. E eu fui nesse congresso com uma bolsa e percebi algumas coisas que são diferentes na Europa. E eu acho que a maior parte, eu estou editando um documentário sobre isso, inclusive, mas eu acho que a parte significativa dessa viagem para mim foi que aqui não é uma questão, a gente escuta muito, o Brasil não tem cultura, a cultura é um lixo porque não tem que investir na cultura, ou porque a Lei Rouanet isso, a Lei Rouanet aquilo. Eu sinto que o que difere a gente não é uma questão cultural, é uma questão de paixão, parece. Porque lá em Portugal eu não conseguia passar 5 minutos fora da bolha. Eu não conseguia pegar o pessoal de engenharia e conversar com eles sem dar de cara com uma conversa cultural, uma conversa sobre um teatro, uma conversa sobre uma poesia, uma conversa sobre... Não dá para fazer isso. Não dá para você encontrar alguém lá que não esteja culturalmente participando ativamente da comunidade. Aqui a gente tem um distanciamento que, de certo ponto de vista, é positivo, porque incita a revolução e, enfim, pode citar Adorno, pode citar não sei quem e ficar brigando constantemente, mas não é esse o ponto. O ponto é que, a partir do momento que você se distancia da cultura e você distancia os seus da cultura, você está se distanciando de você. E por que a gente é tão diferente da Europa? Para mim é claro, é porque lá eles aceitaram que eles são eles. E aqui a gente tem medo, ou a gente tem receio, ou a gente tem inúmeros outros motivos que a gente pode ficar citando, de ser quem a gente é. Então, eu acho que essa é a minha mensagem. Sim. E agora, para nós finalizarmos, eu gostaria de que um dissesse para o outro uma coisa que gostaria de dizer.
nesse universo todo que envolve vocês, principalmente nessa relação de arte, essa questão de troca e de aprendizado. Então, diga para o outro uma coisa que queira dizer. Quem primeiro? Não, fala você primeiro. Eu te amo. Ai, assim não fale. Eu também te amo, filho. Não falo isso o suficiente. Oh, que lindinho. Muito obrigado. Esse é o meu artista favorito. É isso que eu queria falar. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por ter partilhado esses momentos aqui tão maravilhosos, tá? Que é lindo, né, ver e acompanhar, né, esse tipo de história de vida, né? Você lá, miudinha, pequenininha, aquela criatura doce, maravilhosa, feliz, alegre, partilhando com as amigas. E aí chega o momento de casar-se, distanciar-se e ter essas preciosidades, né? Que é o Vini e a Paula. Então, e se Deus quiser, logo vocês vão ter um espaço aí onde a gente vai estar presente. Tem muita coisa para acontecer que quem está ouvindo, nos acompanhando, vai ter a oportunidade depois, tá? Então, muito obrigado a vocês dois por Nós que agradecemos. essa maravilhosa oportunidade de estarmos juntos e partilhando sobre tudo isso, né? Amor, afetividade, né? Vocês são a mostra disso, tá? Obrigado. Nós que agradecemos. E para vocês que estão nos acompanhando, né? A nossa gratidão, né? E que estejamos juntos em outros momentos como este, e acompanhando histórias de vida e principalmente ligadas à arte. Muito obrigado. Show.